Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals, moles. And maybe you think that you can hide. I can smell your scent from miles. Just like animals, animals, like animals, moles. Baby, I'm so what you trying to do to me? Oi, gente, nós vamos falar sobre o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, do autor Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no dia 21 de junho de 1839, no Rio de Janeiro. Ele morreu no dia 29 de setembro de 1908, no Rio de Janeiro também. Ele foi escritor, jornalista, contista, dramaturgo, poeta. Ele é considerado o maior nome da literatura nacional. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele apresenta um novo estilo, rompendo a tradição da narração linear, dando início ao realismo brasileiro. Aos críticos da época, eles perceberam que a narrativa apresentou elementos modernistas. Na obra, o autor suspende o seu relato para desenvolver reflexões paralelas a ele. Outras principais obras dele foram Dom Casmurro e Quincas Borbas. Do livro. O romance foi publicado em 1881 e precedia pelo formato de folhetim da obra, publicado na Revista Brasileira entre março e dezembro de 1880. Memórias Póstumas de Brás Cubas é o marco inaugural do realismo no Brasil. Fica explícito no título: quem narra as memórias já está morto, o que estabeleceu um diálogo crítico com a estética realista. O narrador vê o mundo com desprezo, dirigindo sua crítica ao gênero humano. Transforma o próprio leitor em uma das vítimas da ironia do livro. O período histórico. O livro acontece na segunda metade do século XIX, período que corresponde ao governo de Dom Pedro II. A juventude de Brás acaba que coincide com a independência do Brasil, em 1822. Falar do livro, que conta a história de Brás, que era um homem rico e solteiro, que depois de morto, resolve relatar os fatos da sua vida. É um livro bem diferente porque, ao contrário de todos que começam pelo nascimento, ele começa falando sobre a morte dele. Na infância de Brás, ele tinha um colega chamado Quincas Borbas, que era um garoto bem terrível que fazia ele maltratar seu escravo Prudêncio e atrapalhar o adultério de uma amiga da família chamada Dona Eusébia. Da sua juventude fala um pouco do envolvimento com uma prostituta chamada Marcela. Brás era filho bastardo da família Cuba, que era a família patriarcal da época. Em sua adolescência, ele se apaixonou por Marcela. Ele dedica um capítulo inteiro para ela e ele recita uma das frases mais importantes do livro, que dizia: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Como Brás gastando muito dinheiro com festas e presentes, seu pai o mandou para a Europa para estudar as leis em Coimbra e se tornar bacharel. Marcela não cumpre o combinado de se despedir dele, o que o deixa mais contrariado em ir. Após se formar, ele volta ao Brasil e continua dependendo do dinheiro de seus pais. No Brasil, ele se envolve com Virgília, uma namorada da juventude, que era parente do ministro da corte. Apesar do incentivo do pai de Brás, Virgília acaba se casando com Lobo Neves, que se torna político, porém os dois continuam mantendo um caso. O adultério continua por longos anos, mas termina pois Brás se aproxima de Nhá Lolô. Mas com a morte da moça, o projeto de se casarem é impedido. Brás se dedicou o resto da vida à carreira política e não se apaixona mais. E também não teve filhos, o que deu sentido à frase introduzida no livro: não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. O gênero literário do livro é uma sátira menipé, no qual o morto se dirige aos vivos para criticar a sociedade humana. É o que o narrador faz, contando a história da sua vida após a morte. Os principais personagens são Brás Cubas, que é o narrador e protagonista, é o autor morto, que conta a sua própria biografia. Virgília, que é a esposa do Lobo Neves e amante de Brás Cubas. Quincas Borbas, que é amigo de Brás. Marcela, que é a prostituta de luxo com quem o narrador se envolve na juventude. E Nhá Lolô, noiva arranjada com quem Brás se casaria, mas não se casou porque ela faleceu. E Prudêncio, que é um escravo que Brás ganhou. Resolveu separar a opinião do grupo em quem não gostou e quem gostou. Bom, nós não gostamos por causa do livro. Ele começa com o defunto contando sua própria história. Isso não faz muito sentido. Esse fato dificultou bastante o nosso entendimento do livro.
isso, mas as palavras que então, a gente teve um pouco de dificuldade para entender, fizeram com que a gente não gostasse do livro. Apesar disso tudo, a gente sabe que o livro é importante para estudo, para a literatura nacional e que é utilizado em provas, por exemplo, o Enem. Bom, a gente gostou do livro porque ele começa de uma forma meio diferente. Ele começa com a morte do narrador. No livro, apesar da linguagem ser um pouco complicada, deu pra gente entender bastante. É usada muita ironia no livro. Ele com base na ironia, ele critica a humanidade. E esse livro, ele é muito utilizado em provas, como a do Enem. Ai, Jesus, abençoa! Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Para de filmar chorando, morrendo de emoção aqui, tô emocionada com o livro. Desculpa, eu me emocionei com o livro. Dá um sinal aí, Samuel. Gente, nós vamos falar um pouco sobre o autor. Alguém me dá um sinal aí. Luiz, pera. Para, não para ainda não. Resolveu separar. Ué, não é pra falar rápido? Ai, meu Deus. Ali no papel e não sabe. Resolveu. Dois. E vai. 4, 3, 2, 1. Para de fazer isso. Tá dançando. Quem pode? Você tá vendo 3? O livro fala sobre Brás, que era um homem rico e solteiro que depois de morto decide narrar os fatos da vida dele. Quando o trem começa a ficar bom, o Samuel aparece. Atrás com o barulho. Deixa Samuel, velho. Vai. Pera, calma. Personagens. Os principais personagens são Brás Cubas, que é o narrador e protagonista, o autor morto, que conta sua própria biografia. Ana Carolina, a esposa de Enoque e amante de Samuel. O livro fala de Brás, que era um homem rico e solteiro Olha o que Mateus. depois de morto decide Bom, a gente gostou do livro porque... porque o ciclista da face dele ali, ó. Aí, é presente do avião. Bom, porque a gente vai ser O autor e depois Rodrigo Exprimido. a história. contatos, na calça. Ah, entendi. Ah, entendeu? Era meio difícil entender isso. Acho isso, velho. Tá bom? Começa o vídeo logo aí. Já tá filmando. Nossa! Por que você não tirou? Pode começar. Eu posso continuar mascando chiclete? Pra mostrar que eu sou Não! jovem descolada? Joga o chiclete fora. Qual o chiclete de Samuel? Cospe o chiclete. Não, Você engoliu! não. Porca! Tô debaixo da língua aqui, ó. Cospe o Não. chiclete. Não, Ah, não, Dá o chiclete. não, Dá o chiclete à Não. titia. não, Anda. Baixa a cara dela. não, não. eu tô olhando. 1, 2 e 3 e vai. Tá gravando? Tá. Então vai. Que lindo. 4, 3, 2. Ah, não. E o seguinte. Da mão. 4, Tipo, 3, Boa 2, noite. 1, vai. Nós vamos apresentar sobre o livro Memórias Pro. 5, 4, Levanta o corpo, 3, minha alma, levanta o corpo. 2, 1, vai.
Nós vamos apresentar sobre o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas e a gente vai começar falando sobre o... Você fala. Então. Vai. Vai na cala, tá Vai. gravando, filho. Oi, gente, nós vamos falar sobre o... Começa aí. O que vocês estão fazendo? Ai, Quando gente, você tá esperando você começar. falar. Uai, não falaram nada, ninguém falou nada. Você quer que eu faça dedinho assim? Faça. Então tá, volta. Mas não faça nada. E hoje, gente, nós vamos falar sobre o livro Memórias Póstumas. Aí legal de que tem um Brás chiclete Cubas. andando aqui na boca dela. Tira o chiclete. Livro. O romance foi publicado em 1881 e precedia pelo formato do boletim. A importância do livro. O romance foi publicado em na Revista Brasileira entre março e dezembro de 1880. Memórias, o livro... Nossa. Isso é um sinal que pode? Espero que tenha um galinho. Trabalha com guarda. Eu não sou. Pode ir. Bom, o livro fala sobre... Eu odeio o Samuel. Eu odeio muito. Bom que você morre aí. Me para de atrapalhar o vídeo. Isso, põe isso nos erros de gravação. Olha a Brás brincando na infância. E vamos começar a festa. Eu me remexo muito. Ela remexeu. Olha a muito. marca de terra na terra. Taca tudo em cima, taca tudo em cima. Chega. I know who you came here to see. If you a freak, then you come on with me. And I know what you came here to do. Now bust it open, let me see you get loose. It's going down for real. Alto Base. It's going down for real. It's going down for real. Yo, girl, just kissed the girl. I do God. Shake for a shake. I'm throwing these Emirates in the sky. Spinning this Assalamu alaikum. Peace to M-O-N-E-Y. I love my beaches. South beaches. Surfboard and high tide. I can just roll up, cause I'm swole up. So that birthday cake get the Cobra. Bugatti for real, I'm Cobra. The autobiography rover. Got the key to my city, it's over. No thoughts, only in the color Cobras. I said records, wretches, hold up. I said records, wretches, hold up. I know who you came here to see. If you a freak, then you come on with me. And I know what you came here to do. Now bust it open, let me see you get loose. It's going down.